Bom dia. Então vamos ver mais um pouco sobre a cultura africana, né? Sobre a África, sobre a sua colaboração para a nossa história, certo? Então hoje nós vamos ver um pouco sobre a mão de obra africana, ok? Essa aula está na página 53 e 54. Então vamos começar. Como é que era na África, né? Como é que eram trazidos esses negros? O que acontecia lá para no próprio lugar, na própria região, existir negros diferenciados, que eram escravos e outros não. Eles eram capturados na terra onde viviam. Como é que funcionava isso? Uma tribo, como é que eu diria, entrava em disputa com outra, né? E aí, quando entrava em disputa, a tribo que perdesse, ela se tornaria escrava da que ganhou. Então, já ficaria como se fosse, né, o prêmio da disputa. Então, o que eles faziam? Eles podiam fazer o que eles quisessem com esse escravo que ficava lá preso com eles. Uma das opções era vender, certo? Eles vendiam essas pessoas, famílias. Às vezes, quando chegava aqui no Brasil, depois de vendido, né, eles eram vendidos separados. Às vezes, quando falavam a mesma língua, também era separado para não ter entendimento. Botava cada um de uma tribo diferente. Famílias inteiras foram separadas, viu, gente? Então, eles eram capturados na própria África, já escravos lá na África. Eram trazidos à força em grandes navios, certo? Chamados tumbeiros. Viajavam em condições desumanas. Tinham pessoas que passavam tanto tempo, né? Como está aqui, ó, que elas morriam durante a viagem, vítimas de maus tratos, doenças e fome, porque era muito tempo viajando em condições assim totalmente sem uma forma de sobreviver ali dentro, porque acabava a água, como eu falei daquela vez, lembra? De viagens. E também a forma como eles viajavam, acomodados da forma como eles viajavam, né? Acabava contraindo doenças e morriam, certo? Não suportavam. E essa travessia que eles faziam era atravessando o Oceano Atlântico. Eles atravessavam o Oceano Atlântico meses e meses para chegar aqui no Brasil, certo? Então era essa forma como acontecia o transporte de negros para cá para o Brasil, ok? Como eram tratados quando chegaram no Brasil, né? Depois que eles chegavam aqui, eles eram vendidos, certo? Como mercadorias, eram vendidos como mercadorias. Chegavam aqui, eles davam aquele banho neles, né? Porque eles passavam meses e meses sem banhar, e dava aquele banho para poder ficar aceitável, tipo uma mercadoria. Então era avaliado e aí cada fazendeiro comprava a sua quantidade que precisava, certo? Geralmente eram escolhidos aqueles homens mais fortes e mulheres que suportassem o trabalho para trabalhar nas fazendas, dentro das fazendas. Então como é que era? Eles eram despertados com badaladas de sinos antes do romper do sol. Então o que quer dizer antes do romper do sol? Era de madrugada, certo? A hora aproximada não se tem, mas era antes do romper do sol. Então, pela madrugada, eles eram acordados. O que eles faziam? Eles eram colocados em fila para a contagem, para saber se todos estavam lá, certo? Bebiam um gole de cachaça e uma xícara de café. Esse era o café deles pela manhã. E iam trabalhar. Quando dava 8 horas da manhã, eles almoçavam. O que era o almoço deles? Eles comiam feijão cozido com gordura e farinha de mandioca, ok? Essa era a comida deles, certo? Depois desse café da manhã aqui totalmente, né, fraco, eles passavam para esse almoço aqui. Aí continuando, jantavam às 14 horas da tarde, ou seja, 2 horas da tarde era a hora do jantar deles. Quando eles retornavam às senzalas, eles recebiam um pedaço de rapadura e canjica doce. A senzala, gente, era o lugar onde eles dormiam, certo? Onde eles ficavam. Eram locais totalmente inapropriados. Tinha uns que dormiam sentado, tinham que ficar todo o tempo acorrentado para não fugirem, certo? Totalmente presos. Essa era a forma como eles eram tratados aqui no Brasil. Também eles sofriam castigos. Que tipos? Os açoites feitos em pelourinhos, apanhavam bolos com palmatórias, eram marcados a ferro em brasa no corpo, né?
Era marcado, o cara tinha fazido, não era todos os fazendeiros que faziam isso, mas boa parte fazia, colocava o símbolo da família dele, né, o fazendeiro, nesse ferro, e aí ia lá, né, esquentava, aquecia bastante esse ferro, ia lá e marcava o corpo do escravo como se fosse assim um animal, né, maus tratos horríveis. E aí ali, se o negro fugisse, ou então se acontecesse dele sair dali, todo mundo saberia de que fazenda ele fazia parte, mas era uma forma também de castigo. Fraturas nos dentes, eles apanhavam, né? Não tinha essa história lá, negócio de direitos humanos. Ah, não pode fazer isso, acontecia. E tem outros castigos, certo? Que se você for pesquisar, você vai ver que os negros sofreram muito. Esses pelourinhos aqui, gente, eles ficavam no meio da cidade, no meio da praça, para servir de exemplo. Tinha fazendeiros que tinha dentro da fazenda um pelourinho já, né? Mas geralmente ficava lá no meio da cidade. Para quando o negro fosse sofrer um castigo, ele fizesse qualquer coisa, ele ia para lá, para o meio da cidade, aí reunia aquele pessoal ao redor e ficavam ali, né? Como é que eu diria? Encorajando ali o açoite do negro. Pessoas, infelizmente, que não tinham consideração com o ser humano. Então eles ficavam ali incentivando e aí ele apanhava várias chicotadas, certo? Tinham outros castigos, tinha lugares no sul do Brasil em que eles colocavam os negros pendurados de cabeça para baixo, né? E aí eles ficavam nus e aí eles colocavam mel no corpo do negro. E aí as abelhas vinham e picavam. Essa era também uma forma de castigo, viu? Então os negros eles sofreram muito, gente, sofreram muito. Olha aí a imagem do pelourinho, ó. Era esse monumento aqui, né? O negro era amarrado aqui, isso aqui é até representativo. O negro era colocado aqui, amarrado, e aqui ele era açoitado. Então você está vendo que fica bem no meio da cidade, né? No passado era assim. Hoje existe como uma lembrança triste, cruel, né? Mas é aqui o Pelourinho. Esse lugar aqui que está esse Pelourinho é aqui em Alcântara, bem aí, pertinho da gente, certo? Então esse aqui é um local onde os negros apanhavam para serem corrigidos de forma exemplar para todos os outros negros não pensarem em fazer a mesma coisa que eles. Como eu falei, eles eram trazidos em navios grandes, chamados tumbeiros. Olha como é que eles vinham, gente, ó. Sentado, né, o mais apertadinho possível, mais próximo um do outro. Por quê? Para caber bastante. Porque como eles demoravam para ir para a África, para buscar negros, então eles tinham que trazer muito nessa viagem que eles vinham, certo? Então os negros ficavam nessa posição aqui meses e meses, viu, gente? 2, 3 meses nessa posição. Você fica sentado um tempinho e você já sente, né? Imagine meses e meses. E todas as necessidades eram feitas ali mesmo. Se o negro sentisse vontade de fazer xixi, ou então de defecar, qualquer coisa assim, tinha que fazer ali mesmo, certo? E passava pelo outro, fora ratos que tinham, né, nessas embarcações, eles eram mordidos. E sabe que a urina do rato, né, causa leptospirose, então causava a morte de muitos escravos. Então muitos chegavam, quando chegavam aqui já eram um pouco desnutridos, certo? Passavam fome. Uma vez ou outra eles iam para cima para pegar um pouquinho de sol, depois voltava de novo para essa posição, certo? Olha aí, ó. Aqui tá vendo, ó? Tinha situações em que os tumbeiros, ó, como eles vinham. Tinha como sentar aqui, gente, olha essa posição aqui, ó. Acorrentado todo o tempo. Creio eu que o mau cheiro deveria ser terrível, né? Porque os escravos estavam acomodados de forma bem cruel, de forma desumana. Os outros aqui em cima. Eles mesmo já não aguentavam. Agora imagina quem estava ali embaixo naquela condição. Vocês estão vendo que aqui tem escravos, né? Creio eu que estão doentes. Ou então sofreram algum maltrato, né? Olha aí. Isso aqui é uma réplica, né, de um tumbeiro. Serve de exposição. Vocês estão vendo aqui que tem quadros aqui, né? Exposição, certo? Para mostrar como é que os negros vinham. Isso aqui, gente, ó, sentavam os negros aqui, amarravam eles, acorrentavam eles, certo? Isso sim, né,
que foi uma maldade, que foram tirados do seu povo, da sua cidade, de onde viviam, sem nem perguntar se queriam vir ou não, simplesmente traziam para cá, maltratavam, certo? Por isso que hoje, gente, a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala. Por quê? Porque os negros, eles já sofreram, né? E aí hoje a gente ainda vê casos de racismo, de preconceito, de pessoas que se acham melhores, certo? A gente não pode ser assim, a gente não pode tratar o nosso semelhante de forma qualquer, porque Deus, ele nos olha igual a todos, né? Todos somos iguais diante de Deus, então pronto, nós devemos fazer isso. Então isso aí, gente, foi sofrido pelos negros, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Lá no livro também está falando um pouco sobre outros lugares que tinham escravos. Não era só na época colonial. Em outros países também existiam, né? A questão da mão de obra escrava. Tinham escravos que lutavam pela própria vida em vários locais. Eu peço que vocês deem uma lida lá na página 55, tá bom? Um quadrinho que tem. E não deixem de assistir o vídeo, tá legal? Então até a próxima aula, espero que tenham entendido. Beijos!